Seja bem-vinda, seja bem-vindo neste nosso estudo semanal no Encontro com Jesus. Hoje vamos ver a lição da semente, que é o capítulo 4. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e
identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer, então, daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Querido amigo, querida amiga, aqui nós estamos com uma lição magnífica para que nós possamos aqui retirar dela conceitos para a nossa vida diária. Vejamos. Tem o título de A Lição da Semente. Começa dizendo que Jesus iniciou a falar aqui neste momento, a dizer para eles que, em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Ele diz que voltam os olhos para um lado, vem a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Diz que no templo, que é o lar do Senhor, o orgulho e a vaidade está nos lares dos ricos e nos lares dos pobres está a revolta e o ódio. Diz também que nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como se desejaria. E mais na frente ele fala da semente minúscula do trigo, que, entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Ele vai fazer a comparação da semente do trigo para alcançar o reino divino. Quase sempre imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. A lição nos coloca que, para atingir o reino divino, é exatamente para nós como faz a minúscula semente do trigo. Ele diz que ela é quase imperceptível. Olha, é muito pequena.
é lançada à terra. E ela vai suportar o peso e os detritos. Quando nós nos propomos também a trabalhar no Evangelho de Jesus, virão pesos e detritos para nos impedir a marcha. Ele diz que ela germina, mas ela germina, e assim também nós temos que germinar. Diante dessa pressão e impurezas do solo, isto também nós sofremos, todas essas dificuldades. Ela atravessa o chão escuro. Também nós, que nos propomos a seguir o Evangelho, muitas vezes caminhamos sozinhos, caminhamos muitas vezes até com falta de fé, mas nós temos que realmente nos fortalecer na fé. E daí ela tem o seu impulso de procurar a luz que é dominante. E assim somos nós. Criamos em nós esse impulso para procurar sempre a luz. Isto é a nossa direção, é o nosso sentido. Assim como a semente que começa a germinar dentro do solo procura a luz do sol, nós também procuramos a luz do Cristo. E ele ainda diz que desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. E assim também devemos nós. Que faça sol, que faça chuva, que nós possamos continuar sempre no Evangelho de Jesus. Não podemos, vou deixar para amanhã. Não, vamos fazer hoje o que nós podemos fazer hoje. É como ele disse, ela trabalha sem cessar no próprio crescimento. Também nós temos que trabalhar no nosso próprio crescimento. Nesta ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. E assim como nós criamos esta ânsia para subir, indo em sentido à luz, nós vamos frutificando bem para todos, aqueles que estão à nossa volta. Continua dizendo que o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Ele sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos. Isso acontece muito, porque o mal vai sempre estar nos espreitando para que nós possamos cair em alguma cilada. E por isso que ele diz que a dor é ameaça constante. Nós experimentamos de tudo, mas o impulso de ascensão, nós conseguimos ir à frente com esse impulso. Nada vai nos deter. Diz que age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis. E é exatamente essa trajetória que nós, cristãos, devemos percorrer. Continua dizendo que o reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso, herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quanto mais nós estudamos o Evangelho, mais nós temos ajuda espiritual, mais nós estamos seguindo em frente, atravessando obstáculos, porque os obstáculos são importantes para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer. E continua dizendo que, sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. O cristão que está em direção à luz,
ele vai produzindo frutos de esperança, bondade, salvação, mas não se importa com isto e não vai ficar contando esses benefícios. Contando é ficar pensando nele, ou muito menos falando para as pessoas. Vai em frente sempre. E ele diz que a visão do pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. E é exatamente isto que acontece. Nós temos o pai como o destino a ser seguido para que a gente chegue cada vez mais perto dele. Ainda diz também que conhecemos as árvores pelos frutos e também identificamos o operário pelos serviços que exprime. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Com satisfação no olhar, elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Aqui é muito interessante porque, da mesma forma que algumas sementes germinaram, algumas outras não germinaram, ficaram na terra. Simão Pedro pergunta: o que acontece com essas sementes que não germinaram? No caso de nós, homens e mulheres, que estamos recebendo todo este evangelho e nós não estamos fazendo nada, como ele bem coloca, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Isto é, embora estejamos aqui na terra, porque para aqui viemos, para nos melhorarmos, muitos ficam sem fazer nada. Mas elas vão guardar consigo preciosos valores do céu, que elas guardaram inutilmente por muito tempo. Agora, em outra oportunidade, outra encarnação, é claro que esses espíritos eles vão passar por dificuldades, aguaceiros, furacões e tudo isso que é necessário, porque quanto mais retardarmos esta nossa ascensão até o Pai, mais difícil fica, porque nós estamos sendo recalcitrantes, nós estamos vendo a verdade e não caminhamos em direção a essa luz. E ele também diz que nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Uma lição magnífica que nós temos que refletir sobre ela. Refletir todos os dias, lembrar dessa semente minúscula, pequenina, que é jogada no solo. Foi muito bom estar com vocês. Espero encontrá-lo e encontrá-la numa próxima oportunidade. E fique com Deus.